Mesmo que não seja algo novo, cada vez mais tem-se ouvido falar que grandes empresas têm adicionado paradigma funcional nos seus códigos. Mas quais são os prós, quais são os contras? Será que realmente vale a pena? Nesse vídeo aqui eu vou responder todas essas perguntas e no final ainda vou deixar uma dica muito legal para vocês. Mas antes da gente chegar e aplicar isso no código e mostrar quais são os conceitos, vamos voltar um pouco no tempo para entender a história da programação funcional. Tudo começou em 1930, quando o matemático Alonzo Church inventou o cálculo lambda. E somente em 1950 foi inventada a linguagem de programação Lisp, que era baseada nesse cálculo lambda. Ok. Já deu para entender que o paradigma funcional é até mais antigo do que o paradigma orientado a objeto. Mas por que será então que as pessoas não vêm usando desde a época que foi descoberto, que foi inventada a primeira linguagem de programação baseada no cálculo lambda? Acontece que naquela época o custo de memória era muito alto. Para você ter uma noção, nos meados dos anos 50, 1 megabyte custava aproximadamente 400 milhões de dólares. Então, claramente não era viável você programar num paradigma que exigia bastante da memória. No contexto atual é óbvio que é super viável desenvolver no paradigma funcional. Pois bem, vamos para a parte boa agora, vamos entender um pouco sobre os conceitos desse paradigma. O primeiro conceito do paradigma funcional é a imutabilidade. Esse primeiro conceito é o que mais assusta as pessoas que começam a desenvolver nesse paradigma, mas fica tranquilo que isso funciona e muito na prática. Vamos à primeira orientação para esse conceito. Não utilize variáveis, utilize constantes. Eu sei, e eu disse que ia te causar espanto, mas fica tranquilo que realmente isso dá certo. Explicando, a imutabilidade ela faz total sentido pelo viés matemático, já que o número sempre será esse número e você não pode modificá-lo. Ou seja, o número 3 sempre será um número 3, independente do que você faça e de onde você coloque ele, ou chame ele, ou escreva ele. Isso também acontece com funções matemáticas. Se você passar um valor para uma variável, independente de onde você chame aquela função ou quando você chame, passando aquele mesmo valor para aquela mesma variável, ela sempre terá o mesmo retorno. Então vamos lá mostrar como funciona a imutabilidade no código. Bom, nós temos aí uma função chamada de var_mutable. Ela tem um valor 3. Então, se a gente imprimir esse valor antes de fazer qualquer coisa, nós vamos ter o valor 3. Nós temos uma função que vai modificar esse valor dessa variável para qualquer outro número, no caso aqui 4. E quando nós chamarmos essa função, nós vamos ter o valor 4. E o que está acontecendo de fato? Nós temos uma função que basicamente ela está modificando, está reassociando um novo valor a essa variável. E como eu disse, na programação funcional, no paradigma funcional, a gente não trabalha com modificação de variáveis, com modificação de valor de variáveis. O que a gente trabalha é com constante. Então nós teremos uma constante, esse valor nunca vai ser mudado, e nós podemos sim ter uma função que utilize o valor dessa constante para retornar outro. Nesse exemplo nós estamos utilizando o paradigma funcional. Então dá para ver, que a gente está instanciando constante. Então nós temos uma constante immutable variable, que ela tem um valor de 3. E nós temos uma função que vai receber um valor qualquer e retornar o valor recebido mais 2. E o que a gente vai fazer logo abaixo, para poder imprimir o valor de immutable variable com mais 2 da função, é chamar essa função passando immutable variable. E no final das contas, nós vamos ter a nossa variável imutável com o seu valor preservado. E o que aconteceu é que a função está somente manipulando o valor de immutable variable, não está modificando, e só está manipulando para que tenha o retorno. E lembra que eu falei que se você passar um valor para uma variável dentro de uma função, você sempre terá o mesmo retorno, não importa de onde ou quando você chame? Isso acontece aqui também nesse exemplo. Se a gente chamar essa função 5 vezes passando o immutable variable, nós vamos ter o mesmo valor de retorno, que no caso é 5. E aproveitando o gancho do exemplo que a gente deu da variável que estava sendo modificada dentro da função, nós temos um outro conceito que também está agregado à imutabilidade, que é o no side effects, ou seja, sem efeitos colaterais. Basicamente, o efeito colateral que a gente estava cometendo dentro desse exemplo é quando a gente estava modificando o valor de uma variável que estava fora do escopo dessa função, o valor de algo que estava fora dessa função. E até as nossas constantes, elas ajudam nisso, No exemplo de JavaScript, por exemplo, toda vez que você tenta reassociar um valor a uma constante, você toma um erro. Então você
é menos propício a causar efeitos colaterais no seu código. Partindo para um outro conceito da programação funcional, a gente vai falar agora de abstração. A abstração basicamente é a implementação de uma função para um pequeno bloco de código que pode ser utilizado e reutilizado. Porque primeiro você vai estar reaproveitando o código. Pensa que se você tem uma função de somar que ela é utilizada em vários pedaços do seu código, você pode simplesmente pegar esse bloco de código que faz sentido, né? O bloco de código de soma, separar uma função e reutilizar essa função quantas vezes você quiser. Em termos de manutenção, quando você utiliza a abstração, fica até muito mais fácil. Porque pensa que você tem que modificar essa sua função de somar, que é utilizada em vários pedaços do seu código. Se ela está concentrada em apenas uma função, você modifica aquela função e vai estar feita a manutenção para todo mundo que usa essa função. Você tem que abstrair suas funções, porém, você tem que se preocupar com a legibilidade do seu código. Não adianta você abstrair suas funções se ninguém souber o que essa função está fazendo. Então vamos a um exemplo no código de abstração. Eu tenho aqui no meu código uma função isRunning que recebe status e retorna se status é igual a running. E eu tenho outra função que recebe um status e eu verifico nela se por acaso o status for isRunning, ou seja, eu passo o meu status para dentro de isRunning como parâmetro, vou dar um console log isRunning, e se não for, eu vou dar um outro console log isNotRunning. Olhando para esse código, dá para perceber que a gente consegue reutilizar essa função isRunning onde a gente quiser. A gente só precisa passar um status para dentro dela e ela vai verificar se o status é igual à string de running. Bom, partindo para mais um conceito, agora a gente vai falar sobre funções puras e funções impuras. O conceito de funções puras está atrelado ao conceito de não causar efeitos colaterais, ou seja, uma função pura é aquela que não causa efeitos colaterais e uma função impura é aquela que causa efeitos colaterais. Bom, o primeiro exemplo que nós demos para falar sobre variáveis e imutabilidade caracteriza uma função impura. Se nós formos olhar a função que a gente estava criando e executando naquele nosso código, ela estava pegando o valor da variável e reassociando, então estava causando um efeito colateral fora do escopo daquela função. Nesse exemplo nós temos a função que está pegando o valor de varMutable e reassociando para 4. E como está causando efeito colateral, ela se torna uma função impura. Já um exemplo de funções puras, nós podemos pegar o outro código que utilizei para mostrar a imutabilidade. Nesse código, nós temos uma função que recebe um parâmetro, no caso number, e retorna o valor de number mais 2. E não está causando efeito colateral algum. Assim como na imutabilidade, esse conceito também causa muito espanto para a galera que começa a utilizar o paradigma funcional. Mas fica tranquilo que quando você começar a ter prática, a desenvolver com o paradigma, você vai ver que funciona bastante e que vale super a pena. Então, falando um pouco mais sobre funções, no paradigma funcional, para a gente construir nós temos que seguir algumas regrinhas. A primeira regra é que uma função tem que receber ao menos um argumento. Então você não tem funções que não recebam nada e que causem um tipo de efeito colateral. Toda função tem que receber, no mínimo, um argumento. E a outra regra é que toda função precisa retornar um valor. Isso se dá porque na programação funcional nós utilizamos bastante o encadeamento de funções, onde o retorno de uma função, passando um valor como parâmetro, ele vai ser utilizado como parâmetro de uma outra função. Para ilustrar melhor, eu estou mostrando aqui agora para vocês um exemplo de encadeamento de funções. Bom, nesse código eu tenho uma função que ela soma por 2, ou seja, ela recebe um parâmetro e retorna parâmetro mais 2. Tenho outra função que pega um parâmetro e dobra o valor dele. E eu associo isso a uma const resultado, onde eu somo 3 por 2 e logo depois eu passo o resultado dessa função como argumento para a função de dobrar o valor. É claro que a gente não vai poder falar sobre tudo de programação funcional em um só vídeo, senão a gente ia ficar aqui 1, 2 horas falando só sobre isso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu curtir,
não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de se inscrever, porque realmente está dando um puta trabalho fazer esse tipo de vídeo. Eu tentei fazer esse vídeo umas 5, 6 vezes e não estava dando certo, minha câmera parava de gravar, meu computador travava, o áudio não saía, estava sendo realmente muito inviável gravar, mas eu consegui finalmente lançar esse vídeo. E você estava achando que eu esqueci, né, sobre a dica que eu ia dar, que eu falei no início do vídeo? Eu não esqueci não. Aqui embaixo na descrição eu deixei alguns links bem úteis para você começar nesse mundo de paradigma funcional. Então dá um check lá que tá muito legal esses links. Então é isso. Deixa aqui nos comentários então um próximo tema que vocês querem ver aqui no canal e vamos discutir sobre o assunto. O que vocês concordam que eu falei, o que vocês discordam? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima, galera.